Olá, galerinha, aqui é o professor César e hoje daremos início às atividades da apostila. Hoje será trabalhado a disciplina de língua portuguesa. Na página 3, no primeiro capítulo, o título diz O nome da gente e tem aqui o aquecendo. Para muitos pais, escolher o nome da criança que vai nascer é um momento muito complicado. Você sabe quem escolheu seu nome? Você acha que o seu nome combina com você? Na página 4 tem o Pensando Nisso. E a questão 1 diz: Alguns pais preferem escolher o nome do filho ou filha só depois que ele nasce, para ver se o nome combina com o jeitinho do bebê. Na letra A tem uma pergunta: Você concorda com isso? Então você vai escrever sua resposta aqui nessas linhas. Na letra B, se você pudesse escolher seu nome agora que você já cresceu, escolheria esse mesmo nome que foi dado a você? Então, você vai escrever a resposta nessas linhas. Aqui tem a hora da leitura. Você sabe quem escolheu um nome antes de você nascer? É certo escolher um nome antes do nascimento do bebê? Vamos ler o poema de Pedro Bandeira e descobrir o que o personagem pensa a respeito. O nome do poema é O Nome da Gente. Um nenê que vai nascer vai chamar. O padrinho vai chamar como um vovô, mais ninguém. Vai perguntar: o que pensa o coitadinho? Foi meu pai quem decidiu que o nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que escolha um. No conhecendo o gênero do texto. Então, o texto que você leu é um poema, e cada linha do poema chama-se verso. O conjunto de versos chamam-se estrofes. Então, temos aqui uma perguntinha. Faça o exercício a seguir. Então, ele vai pedir assim na letra A. Numere os versos do texto. Voltando lá, temos aqui a primeira linha, ou seja, o primeiro verso do texto. Então, vamos colocar o número 1. Aqui será a segunda linha, ou seja, o segundo verso. E colocaremos o número 2. E assim por diante, no primeiro verso, no segundo e no terceiro, até chegar ao final do poema. Na letra B, ele pede que circule cada estrofe com lápis de cores diferentes. Então, nós vamos lá na primeira estrofe, que é o conjunto de versos, e vamos circular com lápis de cor essa primeira estrofe. E depois vamos circular os outros e contar quantas estrofes compõem o poema. No número 2, o poema tem. Então ele vem perguntar quantas estrofes compõem o poema. Será que são 2 estrofes, 19 estrofes ou 3 estrofes? E assinalar um X na resposta correta. Na página 6, temos uma perguntinha de número 3. Alguns poemas têm palavras que rimam ou simplesmente têm rimas. Palavras que rimam são palavras que terminam com sons iguais. Copie as palavras que rimam com chamar. Então, você pode ter a ajuda do poema que lemos agora há pouco. O que rima com a palavra chamar? Na letra B. O que rima com a palavra aquele? Você pode também
pegar ajuda no texto, no poema que acabamos de ler. E, na letra C, o que rima com padrinho. No número 4, vamos brincar de rimar. Ligue as figuras cujos nomes rimam entre si e escreva cada nome. Aqui temos um objeto, e esse objeto se chama cadeira. Cadeira rima com... Será que rima com mão? Com caneca ou com mamadeira? Bom, você vai tentar descobrir e fazer a ligação. E não se esqueça de escrever o nome do objeto. Por exemplo, aqui vocês escreverão cadeira. Na página 7, temos a questão de número 5. Escreva uma rima de acordo com o que se pede. Então, você vai colocar o seu nome e escrever uma palavra que rime com o seu nome. Na letra B, o nome do professor e uma palavra que rime com professor, com o nome do professor. Na letra C, o nome da sua escola. Então, você vai colocar Lucy e escrever uma palavra que rime com Lucy. Aqui vem falar sobre o estudo do texto. O personagem do poema gosta do nome dele? Escreva sua resposta. Na 7, qual será o nome que o nenê vai receber? Então, aqui escreva sua resposta. No 8, se uma pessoa pudesse escolher o próprio nome depois de adulta, como ela seria chamada quando pequena? Então, você vai colocar sua resposta nessas duas linhas. 9. Você gosta do seu nome? Conhece alguém que tenha o mesmo nome que você? Aqui temos a hora da leitura e teremos um novo texto para nós interpretarmos. Todos os nomes são importantes e dão características às pessoas. Às vezes se parecem mesmo, nome e pessoa. Vamos acompanhar, como o professor, a leitura do texto que mostra isso. C será Serafina. Então, vocês lerão o texto C será Serafina na página 8. E com o término na página 9. Vocês podem solicitar a ajuda de um adulto. Aqui teremos o vocabulário, que são palavras novas que podemos incorporar na nossa linguagem. Aqui temos o estudo do texto, algumas perguntinhas que serão feitas e teremos que interpretar o texto. Qual é o nome da menina? Então, teremos que voltar no texto e descobrir qual é o nome da menina. 11. Com quem ela está conversando? E colocar a resposta. 12. Copie o nome que ela gostaria de ter. Na página 10, número 13. Compare o poema de Pedro Bandeira, O Nome da Gente, com o texto de Cristina Porto, C será Serafina, e assinale o que eles têm em comum. A. As crianças gostam do nome que os pais escolheram para elas? B. As crianças gostariam de escolher o próprio nome? C. As crianças vão mudar de nome? Bom, assinale com um X as questões que considerar corretas. 14. Comente com seus colegas e o professor o que os dois textos têm em comum. Você acha que todas as crianças pensam assim? Por quê? B.
Porque esses personagens acham que eles mesmos devem escolher seu nome quando crescerem. Você também tem a mesma opinião? Bom, número 14, teremos que refletir sobre o assunto. 15. Como podemos diferenciar a língua escrita da língua falada? Observe a fala de Serafina. Mãe, ô pai, por que é que vocês resolveram me chamar de Serafina? O que quer dizer Serafina? Serafina. Não quer dizer nada. Bom, quais palavras no trecho acima têm uma escrita semelhante à maneira de falar? Bom, localize e pinte-as de amarelo. Uma ótima aula, espero que tenham entendido e um abraço.